Salve, salve pessoal, vamos lá, boa noite, 27/11, hoje é segunda-feira, começando aí mais uma semana, tá? Ibov, praticamente no 0 a 0, né? 0,17% aí de alta no dia de hoje, a gente vê um candlezinho aí com pavio inferior, tá? Chegou a testar ali, né, região próxima da média de 9, deu uma segurada e, né, o mercado segue demonstrando força e pressão de compra, tá? Hoje ele ensaiou um movimento de baixa, conseguiu uma recuperação aí, voltou para próximo da máxima do dia, tá? E vamos ver se o mercado realmente vai querer, né, voltar a trocar polaridade aqui ou se vai ficar lateral aí até a média de 21 aproximar, tá? A gente vai ver aí já com as médias, ó. Mas de toda forma a gente tem o que, ó? Essa grande região aqui de troca de polaridade. Temos a cunha aí que foi rompida para cima, um movimento bem esticado, tá? Mas agora já temos médias aí aproximando, ó. Se a gente colocar aqui o cenário com as médias, a gente vê que a média de 9 pelo menos chegou. A 21 ainda está lá embaixo, né? Ó, 21 está aqui ainda. Então tem uma certa distância considerável aí até essa média de 21. O semanal, ó, se a gente olhar, deixou um candle de rejeição, mas ele não foi ativado, tá? Não, o mercado não chegou ainda tem muita coisa para acontecer essa semana, claro, mas o mercado ainda não perdeu essa mínima aqui, tá? Da semana passada, e aí sim poderia abrir espaço para vir nessa região de troca de polaridade e também, quem sabe aí, né, ó, a 21 do semanal também está bem distante, tá, pessoal? Ó, nem está tão inclinada ainda por enquanto. A 9 está bem inclinada aí vindo por baixo, mas também tem uma distância aí, né, bem considerável até essas regiões aí, que o mercado pode buscar, né, caso queira fazer um movimento aí de correção, tá? Então, vamos ver aí amanhã como que o mercado vai se comportar aí com essa 9 aí aproximando, tá? Cada vez mais. E se amanhã ele vai tentar já, né, uma retomada aí para cima ou vai brigar aqui, perder, quem sabe, a média de 9 e aí pode até virar ela para baixo, né, dependendo do cenário aí nos próximos dias, para aí sim deixar uma correção mais profunda, beleza? Índice futuro hoje, o que a gente teve? Pelo Intra 60, ó, vamos no gráfico diário primeiro, ó. Cenário parecido aí com o do Ibov, tá? Ó, testou média de 9, deixou um candlezinho aí com pavio inferior, tá? Um pullbackzinho aí na 9, mas é aquilo, né? Como o mercado vem de um movimento muito forte, ele pode falhar também esse pullbackzinho aí na 9, tá? Ele pode vir amanhã, ó, o que ele pode fazer? Ele vem aqui, ó, ativa, né, essa compra e depois vira para baixo. E aí ele pode deixar isso daqui também, tá? Tudo é possível, pessoal. A gente trabalha aí com expectativas. E aí a gente tem que ver o que o mercado pode fazer aí. Mas tanto ele pode dar continuidade aí para cima e aí vir testar essa região aqui, ó, tá? Que é uma região de pressão aí. Como ele pode ativar aqui e falhar, ou ele pode nem ativar e já virar uma barra forte aí para baixo, já virando a média de 9, tá? Ou ele pode ficar lateral, travado aqui, né? Um candlezinho mais tímido, enfim. Tem várias possibilidades, mas a gente já tem aí, né, um cenário desenhado que pelo menos a gente sabe aí, a média de 9 chegou, o mercado deu uma rejeitada nela inicialmente, o mercado segue esticado, tem uma distância considerável até a 21. Caso ele ganhe força, ele pode tentar uma retomada aí até essa região, tá? Que seria a próxima região de pressão aí para ele, né, trabalhar. Mas ele virando a 9 para baixo, deixando uma demonstração de pressão de venda, aí ele abre espaço para buscar, né, os alvos mais abaixo, beleza? Pelo Intra 60, ó, a gente tinha aí um cenário, a gente ainda tem um cenário com o mercado, ó, travado dentro de um range, tá? E aí a gente tem aqui, ó, toda essa região. Se a gente olhar, ó, toda essa região aqui, tá? Como uma região aí de pressão no Intra 60, aqui em cima a gente tem aí uma resistência, tá? Então o mercado meio que dentro desse caixote aí, dá para traçar aqui meio que um canal também, dá, ó, tá?
Se a gente pegar aí, ó, dá pra ver meio que um canalzinho aí também nessa região, tá? Vou fechar aqui. Vou tirar porque vou deixar só esse range aqui, tá? E aí o que a gente tem que ficar atento aqui, pessoal? Formação, ó, a gente tem aqui, né, esses topos, tá? E aí, topo mais baixo, quem sabe? Perdendo essa região aqui de suporte, ó, dessas mínimas, tá? E a mínima de hoje, o mercado pode deixar uma estrutura de um pivôzão aí de baixo, ó, tá? E aí sim abrir espaço para buscar correções aí. E a gente tem aqui, ó, retração de 50%, com média de 200 chegando, região de troca de polaridade, né? Aquela região lá do gráfico diário que a gente comentou. Tem um 38.2 aqui no meio ainda, ó, nessa linha pontilhada em azul, tá? E caso ele deixe essa estrutura aí, pode deixar esse cenário. A gente já viu umas médias emboladas aqui no intra-60, que indicam um cenário aí de indefinição, de lateralidade, congestão, de briga, tá? Então ficar atento a isso. O mercado ele tá meio que próximo aí do meio desse range, tá? Ó, toda essa região aqui próximo da média de 50 é o meio aí, né, de todo esse bolo aí desse range, tá? Do intra-60. Então toda essa faixa aqui, ó, tá meio que no meio aí, né, da lateralidade, o que pode dificultar aí as movimentações no intraday, lá no intra 5, tá? Então vamos ficar atento a isso também. Hoje, ó, a gente vê que o mercado tentou puxar um movimento de queda, tentou uma continuidade, né? A gente até consegue ver meio que um pivôzinho aqui, ó. Foi ativado, mas ele voltou, tá? E aí, ó, se ele vier testar, rejeitar de novo aqui, o que ele pode deixar? Um ombro, cabeça, ombro, ó. Tá? E aí voltar a testar aqui essa região aqui em cima. As médias do intra-60 acabam já não servindo tanto aí como parâmetro, porque meio que flat, já ficando meio embolada, tá? Então, mercado, né, nesses cenários aí a gente não considera tanto aí as médias móveis, tá? Pelo intra 5, ó, o que a gente teve hoje? Mercado abrindo já... Ó, na sexta-feira a gente teve esse movimento de queda. O que eu tinha traçado aqui a princípio? Retrações desse movimento aqui, tá? E aí, ó, o que a gente teve logo na abertura? Um candle forte aí, comprador, alinhou as médias para cima, tá? Ó, esse candle aqui, próximo de uma região de suporte. Eu falei, vou esperar o mercado, quem sabe, testar essa região de confluências, porque eu tava olhando com mais carinho aí para venda ainda, né? O mercado segue aí um pouco... Agora a média de 9 chegou, né? No diário fica um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim o mercado vem de um movimento muito forte, mais esticado. Aqui, ó, a gente tinha retração de 50%, média de 200. Então, a minha ideia era esperar o mercado chegar aqui, esticado, e ele deixando um gatilho de venda, tá? Gatilho de venda. Eu entrava aí na venda para buscar um movimento de correção do dia ou um movimento de baixa aí, tá? Aí sim ficaria interessante. Ele não fez isso, ficou preso aqui entre retrações, ó, a gente vê que ele segurou no 38.2, tá? Aqui, ó, 38.2, que foi onde ele deixou esse candle forte aqui de venda. Só que tinha uma região de pressão aqui, um suporte logo abaixo, tá? Essa região aqui, ó, que inclusive ele segurou bastante, formou essa bandeira aqui, tá? Se a gente olhar, ó, toda a região dessas mínimas aqui, ó, era uma região de muita briga. Olha quantas vezes ele rejeitou anteriormente, tá? Nessa região. E aí depois o que ele fez? Formou uma estrutura aí de continuidade, mas numa briga. Olha o tanto de pavio, né, pessoal? Como que fica brigado, ó. Ele veio aqui, deixou uma primeira pernada de baixo, ó, fez um movimento aí, meio que um ABC, tá? E entregou uma continuidade aí para baixo, beleza? Talvez o ideal teria sido entrar aqui, ó, nessa segunda rejeição que ele deixou aí na média de 21. A média de 21 a gente vê que ela não virou para cima hora nenhuma, realinhou a 9, mas ainda estava aqui no meio desse suporte, né? Então eu aguardei ele romper, ó, essa região, peguei uma vendinha aqui, tá? E aí quando esse candle aqui fechou, quando esse segundo candle fechou forte aqui na venda, meu stop estava aqui, tá? Que era um stop bem maior aqui em cima. Ele chegou a andar aí próximo de 200 pontos, eu protegi no zero, ele voltou aqui, ó, e me tirou, tá?
Foi a única operação que eu fiz hoje. Depois ele até deu mais uma puxada, mas aí deixou uma rejeição. Aqui tinha a média de 9 lá do gráfico diário, tá? Nessa região, passando aqui. E aí ele deu uma puxada forte aí para cima depois que ele formou essa mínima aqui, 1, 2, 3 de compra. E teve a formação dessa bandeira aqui num cenário bem complexo. Olha quanta briga, pessoal. Isso dificulta muito, tá? E aí a gente tem que ter bastante critério aí para filtrar operações em cenários como esse, ó. Olha aqui, ele deixa dois candles fortes aí, 3, né? De venda, depois puxa forte para cima, aí vem, entrega o movimento, fica brigando, pavio para todo lado. Então é bem complicado a gente conseguir pegar movimentos direcionais e para acertar o time, né, nesses momentos aí é difícil, tá? Quem pegou compra aqui, né, vendo que o mercado estava lá na média de 9 do diário, ele deu uma puxada muito forte até 200, ó, 760 pontos, tinha muita barreira, tá? Eu não esperava que o mercado fizesse isso, meio que quase voltou tudo aí, ó. Quase voltou lá para a máxima do dia, tá? E rompeu média, rompeu essa região aqui que poderia ser uma troca de polaridade, ó. Foi embora, tá? Ganhou força e subiu aí, deixou no final do dia uma bandeirinha que foi rompida, ó. O mercado terminou o dia forte, tá, pessoal? Demonstrando força aí, pressão, demonstrando aí que amanhã ele pode querer continuar aí movimentação de alta. A gente vai ter o que agora? Ó, essa região aqui de resistência, tá? Essa regiãozinha aí de resistência. Puxar mais essa linha aqui. E ó, a gente tem vários toques aí nessa região, várias rejeições, tá? Essa região aqui de suporte perdeu, tá? Já não faz muito sentido. Opa. O mercado perdeu para baixo, perdeu para cima, tá? Vamos ver se a gente consegue nessa mínima aqui, talvez a gente consiga ver alguma coisa, ó. E aí só tirando o zoom do gráfico e arrastando aí as linhas, ó. Aqui também a gente pode ver na mínima de hoje, né? Alguns toques aí nessa região, tá? Assim como essa região aqui, que é a troca de polaridade lá, mais importante, tá? Que é aquele candlezão da notícia aqui atrás, ó. Esse candlezão da notícia aqui. Então, temos essas regiões aí para o mercado trabalhar. Beleza? Deixa eu tirar isso daqui. Vamos ver retrações. Retrações aqui, ó, mínima de hoje lá, com aquelas máximas lá do topo do range. Ó, mercado próximo aí de 50%, 61.8, tá? Então, vamos ver se ele vai ter força mesmo para voltar lá para cima, ou se isso é só um teste em retração depois de um movimento de queda, ó. Movimento de queda, ele vem testar a retração para tentar uma continuidade, tá? Vamos ficar atento a isso, beleza? Mas de toda forma, ó, o mercado está dentro daquele rangezão lá, até pelo Intra60 a gente conseguiu ver também. Entre regiões de pressão aí, muito cuidado, né, no meio, principalmente médias emboladas aí, se começar a ficar muito complicado, é bom a gente ter cautela, tá? Aqui, ó, a gente vai ter uma regiãozinha de pressão com retração de 50%, vamos ver como que vai abrir amanhã, tá? Se vai abrir em gap de alta, gap de baixo, enfim. E aí a gente vê como que a gente pode trabalhar da melhor forma aí no índice, tá? Mas de toda forma foi um pregão que, apesar de ter tido movimentos, né? Se a gente pegar aqui, deu uma pernada de baixa aí de mais de 1.000 pontos, aqui teve uma alta aí de 900 pontos, mas movimentos bem difíceis de captar. Eu tentei uma venda, não evoluiu. Essa compra aqui eu não consegui pegar, até porque o horário também era ruim, ó, 1h da tarde, tá? Tava almoçando aí nessa hora e foi lá testar 200, até deixou uma rejeição aqui, ó, mas o gráfico diário tava puxando um movimento da 9, de rejeição na média de 9, então poderia ser um pullback na 9 lá, e essas rejeições aqui, apesar de ter sido uma rejeição bacana, não fica tão interessante. Horário da tarde também, mas já pro final do dia. E o mercado terminou aí ativando aí essa bandeirinha, tentando alinhar as médias, tá? Então, vamos ver como que vai ser amanhã, beleza? Bom,
É isso que temos aí no índice. Dólar agora, vamos pro dolinha. Gráfico diário do dólar, ó, segue naquela região de pressão, tá, pessoal? Olha aí. Esse grande suporte aqui virando uma resistência muito... Olha quantas máximas de dias anteriores a gente tem aqui, pessoal. É muita coisa, cara. Essa região aí, muito obrigado, dólar, muito feia, tá? A gente vê aí uma média de 21 já aproximando, então vamos ver se ele quiser dar uma puxada para baixo aí. Tinha divergência aqui. Se ele formar fundo, confirmar aí fundos mais altos, tá? E tentar superar essas barreiras aí, ativando um pivô e essa média de 21, aí eu acredito que ele possa ganhar força para cima. Caso contrário, difícil. Muito feio o cenário do dólar aí por enquanto. Semanal, ó, segue aí dentro de um canalzão mais amplo e um canal intermediário, tá? Ó, a gente vê muita briga. Olha como que os candles semanais estão fechando aí no dólar, pessoal. Um tanto de doji, ó, o mês todo, cara. Olha que coisa horrível. A gente não vê nenhum candle direcional, ó, é só pavio pra cima, pavio pra baixo, pavio pra cima, pavio pra baixo. Muito feio, tá? Médias flat, ó. A 21 flat aqui já desde o mês passado. A 9 também sem muita direção, então isso dificulta bastante o cenário aí no dólar, tá? Pelo Intra60, ó, a gente consegue ver que ele segue nesse range aí também, ó. Vou tirar isso daqui, tá? Esse range aqui, ó, onde a gente consegue ver uma região de pressão aqui com retração, tá? Nessa região. Ou inclusive onde ele rejeitou hoje. Aqui embaixo a gente tem também uma regiãozinha aí de suporte, tá? Região de suporte. E eu tinha traçado aqui no meio, ó, uma região intermediária aí de suporte, mas ele perdeu e voltou lá pra cima de novo, tá? Pelo Intra 5 a gente vai conseguir ver. Então, temos aí o dólar encaixotado por enquanto, tá? Dolinha segue aí numa região bem brigada, olha isso. Muito feio, né? Arrastar isso aqui mais para já ficar pronto aí pro pregão de amanhã. Então, ó, aguardar. Olha as médias, pessoal. Quando a média tá flat, cara, é difícil, principalmente no Intra 60. Isso reflete muito no Intra 5, tá? Então, ó, Intra 5, o que a gente tinha? Eu tinha desenhado esse triângulo simétrico aqui, ó. Inclusive, ele ficou brigando bastante aí no início do dia, tá? Dentro das regiões aí desse triângulo, ó. Olha o início de pregão aí, como foi difícil. Quem tentou fazer alguma coisa aqui, ó, pegou compra, foi estopado. Aqui, venda, não, né? Não chegou a ser estopado nesse candle aqui, não. Nesse aqui também não. Mas, pô, no meio de um triângulo aí com essas tanto de média embolada, fica difícil. Uma região de pressão aqui próxima. Como que você já vai sair batendo venda aqui? É complicado, tá? Eu não vi cenário para venda aí no dólar nesse início do pregão. Ele acabou descendo reto, tá? E aí o que eu tava esperando? Nessa região aqui, ó, eu peguei uma comprinha bacana lá na sexta-feira. Tava esperando ele deixar uma rejeição aqui, tá? Se ele viesse, deixasse um candlezinho aqui assim, ó, com um volume bacana, caberia uma comprinha aí para tentar buscar um repique, tá? Mas ele desceu reto. E aí aqui talvez tenha sido uma das únicas oportunidades do dia aí no dólar, tá? Eu até cogitei pegar uma comprinha aqui, mas eu não consegui filtrar nenhuma região aqui relevante. O índice estava em uma zona lá. E eu imaginei que ele poderia só vir fazer o quê? Trocar polaridade aqui, tá? E tentar uma continuidade para baixo. Esse candle aqui foi bonito? Foi, mas eu gosto de entrar nesses candles, pessoal, quando eu tenho mais alguma coisa apoiando aqui, uma região de pressão. Deixa eu até ver aqui, questão de retração, talvez tinha retração ali, né? Para dar um suporte, ó, desse movimento prévio todo aqui, ó. Acho que com certeza vai ter. Ó, tinha um 61.8 aqui, tá? Então, caberia uma comprinha nessa virada da 9 aqui para cima. Foi um candle bonito, com volume, ó, acima da média, tá? E depois de um movimento esticado, beleza?
Mas como o cenário dele no Intra60 estava muito brigado, o índice também estava muito feio, estava acompanhando os dois aí, acabei não imaginando, né, esse movimento aí no dólar, deixei passar batido aí. É uma boa oportunidade que, pelo menos até a média de 200 aqui, já dava 17 pontos, tá? Para um stop aí, ó, de 8 pontos, 9 pontos, tá? Então, um risco-retorno interessante. E ele foi reto. Então, acabei dando bobeira aí nessa comprinha no dólar. Depois, chegou lá em cima, né? Naquela região lá de resistência. Mas aí também horário ruim, ó. Foi entrando em horário de almoço. Não deixou nenhum candle tão convicto aí de venda, tá? Que indicasse que ele poderia voltar. E no período da tarde o dólar costuma ser bem chato, tá? O índice, pessoal, eu ainda consigo de vez em quando pegar alguma coisa nele à tarde. É raro, mas de vez em quando ainda aparece, ele tem alguns movimentos. Agora o dólar, cara, eu nem lembro a última vez que eu operei o dólar à tarde, porque o dólar à tarde, normalmente, cara, você pode voltar no gráfico aí, você vai ver, cara. O período da tarde do dólar aí, dificilmente ele entrega alguma coisa. Aqui na sexta-feira, na quinta-feira, ele até entregou uma puxada aí dentro desse range, mas, pô, é difícil, cara. Tem vários, a grande maioria dos dias, o dólar aí, depois das 3 horas aí, fica bem lateral, né? Bem travado, não consegue desenvolver muito. Mas a gente consegue ver aqui uma bela de uma volta em V, ó. Com a entrada nesse candle aqui. Poderia buscar aí média de 200, tá? Se eu tivesse entrado aqui, eu iria buscar pela 200. Não iria tentar levar até lá em cima, porque a gente, pô, 200 aqui no meio, um range, cenário mais complexo. Então já estava excelente para mim aí buscar esses 17, 18 pontos aí no dólar nessa operação. Mas não consegui pegar aí, acabei deixando passar batida aí essa entrada, tá? Agora, ó, o que a gente tem aqui no dólar? Vou jogar essa região aqui, ó, que é a região onde a gente tem retração. Tem uns fundinhos anteriores aí também, tá? Então, toda essa região aqui do dólar, ó, tem essa mínima aí. Tem essa região aqui de máximas, ó, que é a região lá onde ele, né, segue brigando bastante. Então, é isso que temos aí nesse dolinha, tá? Isso. Beleza? Regiões importantes aí no dólar. Deixa eu arrastar isso aqui também. Esse aqui também eu vou puxar mais. Segue dentro desses ranges aí. Pelo Intra60 a gente conseguiu ver também, tá? Tem retrações. E aí aqui, ó, a gente vai ter retração também do dia. Vamos ver onde que ele parou. Ó, 50% com 61,8. Eu vou tirar essa retração macro aqui, tá? Deixar só essa do dia. Que aí a gente já sabe que aqui a gente tem uma região aí também que pode ser uma regiãozinha aí de pressão, tá? Toda essa faixa aqui, que é 61,8 aí com 50%, tá? Beleza? Será que aqui ele forma um triângulo? Pode ser, né? Com a base aqui, mas ele tá no meio de um range. Olha, o posicionamento das médias já indicam, tá? A 200 cortando preço. É um cenário complexo, tá? A princípio eu não faço nada no dólar aqui. Tentaria trabalhar nas extremidades. Beleza? Ou uma rejeição aqui em cima ou aqui embaixo, principalmente. E aí ver como que ele desenvolve, tá? Porque nessa meiuca aqui, cara, não... O dólar falhou muitos e muitos movimentos aí nos últimos dias dentro desses ranges aí, no meio desses ranges, tá? Então é bom tomar bastante cuidado, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha na agenda, pessoal. Agenda da semana. O que a gente tem? Comentar aí a agenda dessa semana. Colocar só o que tem aí. Não dá pra gente passar aqui, né? Terça-feira, amanhã. Ó, não vejo nada, tá? Tanto de discurso aí, mas tudo, né? Ninguém tão
relevante, assim como o presidente do Fed, o senhor Jerome Powell, tá? Então, por enquanto aí nada. Aí na quarta-feira começa, ó, PIB é importante, tá? E eu sempre bato na tecla, pessoal. Direto o pessoal me manda, tem notícia tal lá no Investing. Normalmente, batendo o olho aqui no Profit, vendo o que tem 3 estrelas, a gente já sabe o que tem, né? Eu já sempre comento isso. PIB, inflação, taxa de juros, payroll, tá? Então, essas aí são as principais. Tem alguns discursos aí do Powell. Então, esses são alguns PMIs aí, de vez em quando tem dado umas movimentadas, mas de uma forma geral são essas 4 aí, tá? PIB, inflação, taxa de juros e payroll. E esses discursos aí que tem de vez em quando, tá? São os que mais afetam. Então, PIB, ó, 10,5 na quarta-feira, importante. Depois, na quinta-feira, a gente tem núcleo de índice de preços. Acho que esse aqui é relacionado à inflação. Então, também é importante, ó, tem uma bateria de dados aí. Sempre quando tiver muitos dados aí no mesmo horário também, sempre ficar atento, tá? Quando tem tanto de notícia, né? Tudo saindo ao mesmo tempo. Mesmo que algumas, né, talvez não tenham tanto peso, mas, pô, você vê aqui um núcleo de índice de preço com renda pessoal, gastos pessoais, tudo 3 estrelas. É bom a gente ficar atento, tá? E na sexta-feira, PMI, discurso do Powell, balança comercial. Então, bastante coisa aí. Sexta-feira é dia 1º. Então é isso. A partir de quarta a gente tem a agenda mais movimentada. Até amanhã, a agenda mais tranquila, tá? Vamos dar uma olhadinha em alguns ativos aí, ó. Petro, totalmente travado dentro de um range, médias emboladas, então muito feio. Nada a se fazer, acaba travando o índice também. Olha Vale, pessoal, até tinha, né, deixado aqui uma linha, ó, deixou uma rejeição em 50%. Até chegou a ativar, mas não andou ainda não. Vale é um ativo que deixa muito gap, tá? Então, do nada ela pode abrir amanhã aqui embaixo, nessa região já, de troca de polaridade. E aí já vai ter ativado esse... Por isso que é difícil operar Vale, tá? Pô, você pega o gráfico diário aí, olha quanto gap. Por que esse tanto de gap? Vale é muito impactada pela China, tá? Mercado de minério lá. E o horário é muito diferente. Então, quando a gente está com o mercado fechado aqui, lá o mercado está aberto. Então, o Vale já abre precificando tudo que acontece lá fora, né? E aí, quando o Vale abre, o mercado lá fora na China já está fechado. Então, é uma peculiaridade do ativo aí, por isso que ele tem tanto gap, tá? Porque essa diferença grande de horário, quando um mercado está aberto e o outro está fechado, ela acaba tendo que precifica, né, todas essas movimentações lá e questão do minério, da China lá, ela já abre precificando isso tudo e aí acaba dando esse tanto de gap aí nas aberturas, tá? Por isso que fica mais difícil de operar Vale. YouTube, o setor financeiro segue bem forte, tá, pessoal? A média de 9 tá chegando, a 21 cada vez mais próxima. Vamos ver se vai, quem sabe aí ficar encaixotado aqui, ó. Não tá querendo corrigir também, fica aí lateral, guardando essa 21 chegar para tentar uma continuidade, tá? Bradesco também, ó, veio trocar polaridade aqui nessa região, deixou uma rejeição forte aqui. Troca de polaridade nessa regiãozinha, guardando as médias. Banco do Brasil muito forte, ó, segue aí máxima histórica, puxando forte, média de 9 chegando. Eletrobras também atacando aí essa resistência, tá? Ambev segue num cenário aí de correção para a média de 21 do semanal, ó, tem uma média de 250, 21 descendente aqui, vamos ver se vai perder essas mínimas aqui, ele pode ativar uma vendinha aí para voltar para esse suportão aqui de Ambev é forte, cara, ó. Várias e várias semanas, isso aqui é semanal, tá? Segurou aí nessa região, tá? O gráfico diário tá armando aí, ó, deixou uma correçãozinha bacana aí para 21 chegando, ó, 9 realinhou, abriu espaço aí para tentar uma puxada, mas esse semanal com essa 21 aí na cara é difícil, tá? Então, pessoal, a gente vê cenários onde vários ativos, né, os principais ativos aí do mercado estão esticados sem querer corrigir, com médias aí aproximando. Petro
tem um peso grande aí, muito travada. Vale corrigindo depois de movimentos fortes e esticados, mas também não quer fazer aquela correção toda por enquanto. Os bancos aí seguem fortes, né? Meio que travados aí também, ó. Quantos dias aí que tá nessa lenga-lenga aqui, ó? Pavio para cima, pavio para baixo, corpo de candle pequeno. Então isso daí trava muito o Ibov e o índice, tá? Então é isso. Vamos que vamos. Hoje foi dia de 0 a 0, mas seguimos firmes aí. Temos a semana toda pela frente. Foco, concentração, estudar bastante e pra gente poder pegar boas oportunidades aí amanhã e no decorrer aí dessa semana, beleza? Vamos que vamos. Tamo junto. Abraço.